Sabia que hoje é o dia do leitor? Daquele que encontra nos livros uma forma bonita de adquirir sabedoria para a vida, conhecimento, né? Toda leitura nos transforma. Ao ler um livro, algo novo nasce em nosso coração. Por falar no dia do leitor, nós queremos compartilhar com você como é o processo da produção de um livro. Como é escolhido um tema, o conteúdo que este livro vai oferecer para que os leitores realmente, após a leitura de cada livro, saiam enriquecidos e, ao se tornar conhecedores de novas coisas, compartilhem este conhecimento com os outros também. Então nós vamos agora conversar com Daniel Siqueira, que é secretário editorial da editora Santuário, e ele vai partilhar conosco como que é feita a escolha de um tema, como é feita a escolha de um conteúdo para que a editora Santuário publique e você, leitor, possa aí saborear conteúdos significativos para a sua vida. Daniel, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao Bênção da Manhã. Feliz Ano Novo. Alegria ter você aqui conosco. Bom dia, Padre Camilo. Bom dia para o senhor também. Para as pessoas que estão nos acompanhando de casa, obrigado. O senhor tem também um bom Ano Novo. Como na editora Santuário nasce a ideia da publicação de um novo livro? Como que é acolhido este conteúdo que o autor chega e apresenta e como que a editora então seleciona isso e diz realmente vale a pena publicar? Padre Camilo, na editora Santuário nós temos alguns processos nesse sentido, né? Então o primeiro processo é esse, onde o autor escreve um conteúdo, um original e nos encaminha, e esse material é avaliado pelo nosso conselho editorial, e a gente, percebendo que aquele conteúdo é interessante para a gente, se encaixa dentro das nossas políticas editoriais, dentro daquilo que a editora trabalha e acredita, então nós acolhemos essa obra para que ela seja feita, publicada. O outro processo que nós temos é quando nós encomendamos, às vezes. Nós encomendamos para o autor alguma obra, né? Então, em determinado autor, que às vezes já é autor nosso, já é parceiro nosso, ou que escreve sobre determinado tema, nós encomendamos a ele. Fala, olha, gostaria que você escrevesse sobre tema tal. Então, o autor escreve esse material e nos encaminha também em um outro processo. E tem também aquele processo onde há uma parceria, onde há uma ideia por parte da editora e há algo por parte do autor também, e a gente acaba fazendo também essa parceria. Agora é interessante entender que todo livro tem uma missão. Não é apenas aquilo que o autor gostaria de escrever, expressar suas ideias, suas opiniões, seu conhecimento, enfim. Mas pensar que aquele conteúdo escrito pelo autor também tem um destinatário. Um leitor que vai encontrar esse conteúdo e para ele vai ser importante. Como então pensar na figura do leitor, aquele que busca determinados conteúdos, para que também o próprio autor faça esse diálogo? Eu escrevo sempre para alguém, né? Isso, sim. Com certeza. Na editora Santuário, nós pensamos o nosso público é o religioso devocional católico. Sim. Nós trabalhamos com esse público. E aí das mais variadas idades. Então, desde a criança, um conteúdo próprio para a criança, aos jovens, aos adolescentes, aos mais velhos, aos mais idosos. Então, nós pensamos nisso. E a nossa ideia, sempre como editora, é trazer para nós conteúdos que possam ajudar na evangelização e também no crescimento humano e espiritual das pessoas. Então, sempre quando a gente olha uma proposta de publicação, a gente sempre olha com esse olhar. No que esse livro contribui para o crescimento espiritual, para a evangelização e no que esse livro contribui também para o crescimento pessoal das pessoas, né? Então, temos que agregar conteúdos a nós que nos ajudam a crescer como pessoa e espiritualmente também, nos aproximar mais de Deus. Aí você toca num ponto importante, né? Cada livro tem uma linguagem. Tem uma linguagem. Diante do destinatário ao qual ele foi pensado, né? Sim. Seja criança, jovem ou adulto. E existem várias linhas editoriais, né? Tem livros catequéticos, livros de espiritualidade, livros oracionais, livros de conhecimento bíblico, livros na área da mariologia, enfim. Cada livro traz um ensinamento. E a editora Santuário, né, que é um grande meio de evangelização através das publicações gráficas, ela sempre tem em foco isso, né? Para cada assunto, um autor específico e também pensando com carinho quem realmente vai beber deste conhecimento. Isso, então a gente pensa no público, né? Esse livro é destinado para qual público? Se é um público infanto-juvenil, precisamos ter uma linguagem própria para aquela idade, com conteúdos próprios para aquela idade. Se é um público adulto, né? Para que tipo de público adulto é? É o público adulto religioso devocional, que quer ter uma novena em mãos, por exemplo, né? Um conteúdo de espiritualidade, ou então é um público adulto voltado mais para a teologia, a mariologia. Então, dependendo do público, a linguagem vai mudar. Né? E a gente tem sempre essa preocupação para que a pessoa entenda aquilo que está sendo lido e para que ela tenha um conteúdo adequado àquilo que ela procura.
também, né? Então, se é um conteúdo de teologia, um pouco mais pesado, a linguagem vai mudar, vai ser uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais pesada, com termos não tão usuais no nosso dia a dia. Se é para um público religioso devocional mais comum, então vamos adequar a linguagem também para esse público. Não que a gente vai ser uma linguagem pobre, que o livro vai ter uma linguagem pobre, mas vai ter uma linguagem adequada para aquele público. Porque acontece muitas vezes eu ler algo e não entender o que está escrito, porque o autor não foi didático naquilo que ele escreveu, não. Então, ele está usando termos que são difíceis, né, das pessoas entenderem. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Na editora, a gente sempre pensa nisso. No público, que aquele livro está sendo destinado, sendo feito, né? E a linguagem que nós estamos usando também. Que é fundamental, né? É fundamental, sim. Principalmente aqueles que buscam na Editora Santuário fortalecer a sua espiritualidade. E a gente sabe que muita da espiritualidade vem da devoção popular, né? Então, realmente, a linguagem tem que ser acessível, mas sem deixar de ser profunda. Sim, com certeza. A gente sempre tem essa preocupação, né, do conteúdo ser bom, né, sempre. Outra coisa importante, né, Daniel, muito mais do que aquilo que os autores gostam de escrever, a gente tem que pensar aquilo que precisa ser escrito. Então a gente olha a realidade do mundo de hoje, com todas as coisas que acontecem e tocam a vida humana, e procuramos então literaturas que venham trazer respostas. A gente vive o tempo da inteligência artificial, a gente vive o tempo aí das relações midiáticas, a gente vive um tempo onde às vezes o ser humano se sente meio confuso, até mesmo sem falta de esperança. Então, a realidade do tempo presente, ela também pauta o editorial da Editora Santuário, sim, a nível do que precisamos publicar para ser uma palavra que faz diferença na vida dos leitores. Né? Exatamente, Padre Camilo. Então, a gente precisa olhar para a realidade do tempo onde nós estamos vivendo e pensar conteúdos adequados para aquela realidade. Né? Então, hoje nós temos uma preocupação muito grande em trabalhar textos, por exemplo, que trabalham essa questão da humanidade das pessoas, né? Que em vez de falarmos de coisas que desunem, que unam, que unam novamente as pessoas, conteúdos que falam do amor de Deus, né? Que as pessoas estão tão necessitadas nos tempos de hoje. Né? A gente tem também conteúdos que ajudam realmente no crescimento, porque hoje você muitas vezes tem acesso a conteúdos que é algo que não ajuda no crescimento, mas que aliena a pessoa. Então, a gente sempre está preocupado em trazer conteúdos que ajudam realmente no crescimento da pessoa, que você possa ler e possa tirar daquilo uma lição e trazer para a sua vida e você possa crescer como pessoa também. Então, a gente tem essa preocupação e a questão da inteligência artificial também é algo presente em nós hoje, né? Então, hoje nós, não pela Editora Santuário, mas pela Editora Ideias e Letras, que volta no nosso braço editorial, a gente traz conteúdos nesse sentido também, né? E nós até publicamos recentemente um livro que trabalha sobre isso, né? A linguagem dos algoritmos, né? Onde a gente tenta trabalhar, então, como a gente pode trabalhar o conteúdo da fé, da espiritualidade dentro desse mundo da inteligência artificial também, né? Como a gente pode trazer isso como benefício para a gente também. Uma outra coisa importante também, né, Daniel, diante da publicação de um novo livro, nos seus mais variados segmentos, é o título. Porque quando as pessoas saem para procurar um livro, seja para a leitura, seja para um estudo, seja para preparar, né, alguma palestra, alguma conferência, ela vai primeiramente atrás do título. Então, o título precisa ser muito fiel ao conteúdo que vai ser oferecido. E como que a Editora Santuário faz para escolher um título que realmente vai oferecer aquilo que ao folhear o leitor vai encontrar? O título é algo primordial do livro. Dentro do mercado editorial, a gente fala assim que as pessoas escolhem um livro pela capa e pelo título. Aí depois, se ela achou a capa interessante, o título interessante, ela vai dar uma olhada no conteúdo. Então, a gente sempre tenta pensar em títulos que sejam realmente atraentes, que chamem a atenção, mas que tenham a fidelidade ao conteúdo do livro também, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação também, na hora de pensar um título de livro, ele está sendo fiel ao conteúdo que está sendo escrito, né? Então, a gente se preocupa com isso também, né? E o título realmente precisa ser chamativo para que o livro atraia, né? Então, aquilo que é atraente aos olhos, o título e a capa, é algo que a gente pensa com muito cuidado. Hoje é o dia do leitor, mas a gente reconhece até com uma certa tristeza que muitas pessoas perderam o hábito da leitura ou nem mesmo cultivaram este hábito. E como faz bem ler um livro, né? A pessoa sai outra após mergulhar nas páginas e absorver aí o conhecimento, histórias, enfim. O que você diria, então, né, para os leitores ou aqueles que ainda não têm o hábito de ler, da importância da leitura, da importância do livro, seja a cabeceira da cama, mas a importância do livro aí na caminhada da vida? O que eu tenho a dizer é assim, se você não tem o hábito da leitura, é hora de começar, né? Então, você não precisa começar lendo 1 hora inteira de um livro, né? Pega para um livro mais simples, né? Comece para algo mais simples, 15, 20 minutos do seu dia, porque a leitura é questão de hábito, né? Falar, mas eu tenho dificuldade, eu não entendo. Você precisa ir fazendo diariamente para que você possa ir adquirindo esse hábito da leitura e daqui uns dias você vai estar lendo por 1, 2 horas, né?
E a leitura é importante para conteúdo, agregar conteúdo para a nossa vida. Perfeito. Né? Quem lê, ele traz conteúdo, agrega conteúdo, você vai falar melhor, você vai escrever melhor e você não vai ficar com aquilo, me disseram tal coisa. Você foi lá diretamente à fonte. Exatamente. A leitura é importante para isso, né? Então, a gente precisa ensinar, nós adultos, né, principalmente. Nós somos um país onde a população se tornou letrada há muito pouco tempo, então isso ainda não é um costume entre nós, mas nós precisamos cultivar entre nós adultos e nas crianças, principalmente esse hábito da leitura, né? Para que nós possamos agregar mais conteúdo à nossa vida. Ao entrar no site, né, editorasantuario.com.br, lá a pessoa encontra um catálogo de toda a publicação dividido por temas. Isso, é simples, só entrar na página, a pessoa consegue localizar lá um título e ao mesmo tempo já pedir esse título. Isso, exatamente. Entrar lá editorasantuario.com.br, você vai ter lá o acesso todo ao nosso conteúdo de livros. Hoje nós temos também o livrariasantuario.com.br também, então você vai conseguir lá procurar por títulos, dar até lá os últimos lançamentos, onde você vai poder ver os livros mais vendidos e você vai, com certeza, vai achar algum conteúdo que vai agradar, você também vai poder adquiri-lo. Então, editorasantuario.com.br, e se você viu um livro, mas não lembra qual é, você pode ligar também, né? Nosso 0800 016 0004 também, você pode adquirir o livro também. E estando aqui em Aparecida, dá uma passadinha na Livraria Santuário, tem muito conteúdo interessante para você e para sua família também. Perfeito, Daniel. Obrigado, olha, um ótimo ano de trabalho na Editora Santuário e que venham novas publicações e que realmente acrescentem muito aí a fé e a esperança do nosso povo. Nós que agradecemos, Padre Camilo, e nós agradecemos a você, querido leitor, né? Destinatário principal, destinatário final de tudo aquilo que a gente faz. Então, nosso muito obrigado a você por ser esse nosso parceiro sempre. Perfeito.